noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à União Municipal Espírita de Petrópolis para mais uma noite de estudos do Evangelho do Cristo, buscando, através dos estudos e dos ensinamentos que aqui serão apresentados, um pouco mais de paz em nossos corações, para que consigamos ter um ano melhor, em 2025, com muita tranquilidade, com muitas reflexões, e não nos deixando envolver por tudo que temos visto por aí, tentando nos desanimar, nos colocar para baixo, que tenhamos fé e esperança em nossos corações, para que possamos seguir adiante. Nós vamos ler uma página do livro Sinal Verde, para fazer a orientação, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Visitação a doentes. A visita ao doente pede tato e compreensão. Abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitida à presença dele, com exceção dos casos em que se seja ele quem tome a iniciativa. Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente, não insistirá nisso, aceitando tacitamente os motivos e manifestos que lhe obstam semelhante contato. Toda conversa ao pé de um doente exige controle e seleção. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. Um cartão fraterno ou algumas flores, substituindo a presença na hipótese de visitação repetida em tratamentos prolongados, constituem mananciais de vibrações construtivas. Conquanto a oração seja bênção providencial, em todas as ocasiões, o tipo de assistência médica em favor desse ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento. Nunca usar voz muito alta em hospital ou em quarto de enfermo. Por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe impor vaticínios acerca da morte, porquanto ninguém na terra possui recursos para medir a resistência de alguém. E, para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus na vida maior, através de espíritos benevolentes e sábios que dosam a verdade em amor, em benefício dos irmãos que se transferem de plano. Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. Então, meus irmãos, aproveitando então essa página que nos traz paz ao coração, vamos procurar elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, e a nosso amigo, nosso irmão mais velho, Jesus. Que Tu possas, Senhor, nesse momento, envolver a todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, fazendo com que todos, Senhor, possam sentir a Tua presença, o Teu amor, e assim possam se sentir mais calmos, mais tranquilos, mais serenos, prontos, Senhor, para a apresentação dos estudos da noite. Que Tu nos abençoe a todos e nos fortaleça, Senhor, para que possamos enfrentar e vencer as dificuldades e os problemas do dia a dia, tendo sempre a certeza de que dias melhores virão. Rogamos a Ti que abençoe a todos os nomes que foram colocados ali na cesta, e também ao nosso irmão Alexandre, que nos trará os estudos da noite. Que ele seja amparado e assistido sempre, para que tudo transcorra em paz. Obrigado por tudo, amigo. Que
Assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, essa noite nosso irmão Alexandre, como ele já colocou aqui no telão, nos trazendo orgulho e egoísmo. Alô? 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 Estão me ouvindo bem? Tá. Tem certeza? Tá pior? Tá bom? Falou o microfone. Ele está digitando só assim. Ah, não. Vamos tentar isso aqui. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui falando uma noite de quarta-feira, num lugar tão importante para a gente. Falar de orgulho e egoísmo, a gente vai falar de onde ele se originou. Botei uma foto ali dos animais, uma partezinha de obras póstumas, né? O egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos. Deixa eu tentar outro, Fernando. Alô? Se falhar, eu vou falar na voz. A gente vai perder. Ok. Então, o egoísmo e o orgulho têm a sua fonte, a sua origem no sentimento natural, no instinto de conservação. Todos os instintos têm a sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode fazer de inútil. Então, o instinto de conservação está lá no reino animal, que é bacana, lícito, positivo, né? Uma coisa boa, porque nos mantém vivos, nos mantinha vivos naquela época, né? E hoje mantém os animais vivos. É ali que ele busca descansar, busca água, busca alimentação, busca repouso, busca caverna para dormir, né? Para manter a sua família, procriação. Então a gente tinha esse instinto de conservação para a nossa sobrevivência. Em um determinado momento, nós recebemos a razão. Eu só coloquei essa página aqui de obras póstumas para confirmar ali, né, o egoísmo, a primeira parte, o instinto de conservação. Deus não criou o mal, foi o homem que o produziu pelo abuso que fez dos dons de Deus, em virtude do seu livre arbítrio. Esse sentimento, encerrado em seus justos limites, portanto, é bom em si. É o exagero que o torna mau e pernicioso. Ocorre o mesmo com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. De nenhum modo, Deus criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou-o simples e ignorante. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Eu prefiro botar esse mais na íntegra, né? Para a gente entender melhor. Que aqui mostrando numa obra de Allan Kardec, né? Nós da Doutrina Espírita, para nós entendermos melhor. Então, o animal que mata o outro animal, e em nenhum momento ele é penalizado, ele sofre com aquilo, porque aquilo é da conservação do instinto. Uns tempos para cá eu falo com a minha sogra que eu tenho tido alegria pelas cobras, né? Então a cobra que mata o outro bicho ali, a cobra tem que estar ali fazendo o seu papel de sobrevivência. E eu não sei por que eu tenho tido tanta alegria com as sogras, né? Com as cobras. Então, em algum momento, nessa foto ali entre o animal e o homem, aquele instinto, ele se tornou uma imperfeição moral. Por nós, né?
pelo mau uso do livre-arbítrio, pelo exagero. Ele se transformou num peso, numa cela para alguns, né? O exemplo que a gente pode colocar é aquela bola de ferro. Eu pensei, quando eu fiz mergulho, assim, aquele cinto quando a gente mergulha com chumbo. Quando ele é usado com equilíbrio, ele vai te dar uma certa profundidade para você mergulhar. Mas quando você vai colocar muito chumbo nele, ele vai te levar para o fundo. E não é no fundo que você quer ficar. Você quer mergulhar no equilíbrio. Você quer nadar no equilíbrio. Mas o chumbo, que você vai colocando ao excesso, ele vai te jogando para baixo. Para outros é a cela, para outros, mas para todos nós é um peso na nossa evolução. Então o animal mais a razão, ele vai ter uma outra cobrança para nós, não só o intelecto, mas passamos a ser cobrados também na asa da moralidade. E isso que vai nos distinguir do animal. Então, quando você vê um cachorro, quando você prepara um churrasco, bota uma carne lá na sua pia, o cachorro rouba aquela carne para comer, ele não está fazendo nada de errado, ele está sem o instinto de conservação dele, né? O bicho, quando vai matar, mas ele tem a razão? Ele não tem a razão. Então não adianta a gente colocar para ele essa moral que ele não tem, ele não pode ter. A gente hoje cobra os bichos, até os animais, do intelecto, né? A gente acha que o homem é o único ser inteligente. Aí depois a gente vê nos estudos que o polvo tem o seu... Para a gente pensar, né? O polvo também tem a sua inteligência no momento que ele consegue sair de um local, consegue ter ações que denotam essa inteligência. Botei um texto aqui muito interessante que eu achei, porque eu me deparei com outro assunto, não só o orgulho e o egoísmo, de Chico Xavier. Esse livro, Lições de Sabedoria, é um livro que foi feito de entrevistas, né, de perguntas e respostas para ele, de um compêndio da Folha Espírita. Então a pergunta era a seguinte: ao alcance da mão, qual o remédio eficaz para a libertação das paixões humanas que se nos apresentam invencíveis? Por que continua tão difícil para as criaturas vencerem os impulsos inferiores que se originam nas profundezas do ser? Aí Chico responde assim: todos vós, os espíritos desencarnados em evolução, ao lado de vós outros, companheiros ainda fixados no campo físico, sabemos que é muito difícil, mas nunca impossível, a erradicação pronta de certos hábitos. Esse é um detalhe que eu vou falar lá no finalzinho da palestra, mas nunca impossível, a erradicação pronta de certos hábitos, nos quais intensamente nos prejudicamos. Aí ele coloca o termo aqui que eu grifei. A herança da vida animal ainda é um ônus pesado a recair sobre nós. Daí a necessidade de nunca nos esquecermos de muito amor e paciência, bondade e compreensão, de uns para com os outros, na repressão dessa ou daquela atitude que nos deprecie ou escravize. E quando eu botei essa passagem, essa colocação do Chico, tem uma passagem que, no momento da vida dele, que ele fala para alguém assim: o que você tem mais medo, né? E ele fala assim: da fera dentro de mim. Não é isso? Não teve uma passagem dessa? A fera dentro, libertar a fera dentro de mim. E isso é uma coisa que a gente já coloco isso para vocês em algum momento da exposição, eu possa falar ou não, mas lembrei nesse momento: a cada um
que o Chico, com aquela humildade, fala isso, né? Libertar a fera que tem dentro de mim. Se Chico tinha esse medo, imagina nós. Imagina a gente que está aqui estudando numa quarta-feira, que está aqui ouvindo e tem receita de bolo. Não para alguns, né? Porque cada um tem que ver e se conhecer o que tem que mudar. Então, se no meu trabalho, por exemplo, tem uma coisa muito interessante que me veio à cabeça aqui. Quando eu comecei na polícia, vocês devem reparar, quando a gente faz busca e apreensão em alguns lugares, você se depara com dinheiro, com joias, com bens, na casa de um criminoso. Isso é assim, se vocês lembrarem e virem na internet na invasão do Morro do Alemão, quando foi a tomada das UPPs, os policiais, em regra, vocês olham, eles entram com mochila. Eu pergunto a vocês, por que o policial precisa entrar com mochila na casa dos outros? Para levar água, munição? Eu duvido um pouquinho. Então, tem um costume que os policiais chamam assim de espólio de guerra. Falam assim, não, então entra na casa de um criminoso e você acha que um criminoso, lá no meio de uma comunidade, ele usa Pix? Ele usa depósito em conta? Você vê como são raras as apreensões de dinheiro em espécie nessas apreensões. Eu sempre trabalhei no interior, né? Mas eu já pensava, quando me deparasse com aquela situação, porque eu não estou sozinho, às vezes eu estou comandando 30 homens, 40 homens, 50 homens, que têm esse hábito, que eu não concordava. E eu tinha medo de fraquejar. O que eu fazia? Eu trabalhei a maior parte do meu tempo no interior, mas quando eu fui na delegacia de homicídio, eu tinha que fazer as buscas e apreensões, eu tinha um amigo na corregedoria que ele não entendia nada, né? Porque eu não debatia com ele esse aspecto íntimo, mas ele era muito correto. Eu ligava para ele e falava, ô Carvalho, olha só, vou fazer uma busca e apreensão hoje, estou com medo, não sei o quê. Não, tá bonzinho, mas por que você está me falando isso? Eu falei, não, porque eu vou te mandar o que eu vou encontrar. Então eu chegava, via, mandava uma foto, porque quando eu entrei a gente já tinha celular, e mandava para ele. Aí, pessoal, você mandou para quem? Mandei para a corregedoria, porque eu queria saber. Isso já impedia, já inibia algum tipo de ação, mas eu ficava com medo também da minha reação. O que eu poderia fazer, ou no meio daquele, todo mundo fala assim, sabe quando o jovem está ali e todo mundo fala assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu falo assim, será que eu vou ter essa força na hora que eu estiver fazendo isso? É difícil. Às vezes, eu usava a imprensa, ou levando um repórter, ou passando para a imprensa o que eu aprendi. Para evitar que eu me visse numa situação que eu pudesse me corromper. Um diretor uma vez falou comigo uma coisa que eu nunca mais esqueci. Quando eu aceitei uma coordenação das delegacias, ele falou assim, Alexandre, receba as pessoas de porta aberta. Não feche a porta. Não tenha segredos, porque isso vai te facilitar a você não ter propostas indecorosas. E eu usava isso, para evitar até a proposta ou da minha reação. Então, eu não queria me colocar em confronto. Então, quando o Chico fala dessa herança da vida animal, alguns vícios a gente consegue contornar, outros nem tanto. E a gente tem que tratar eles um por um. E ele coloca ali, impossível, nunca impossível, a repatriação pronta de certos hábitos. Não é rápido, mas a gente tem que fazer. Em algum momento a gente volta a falar disso. Aí eu me deparei com essa foto aqui, desse glutão comendo, né? Pode falar comendo igual um animal, porque o animal não, porque ele está ali magrinho, né? Ele está ali magrinho com a comida dele. Mas
alimentação, a gente costuma ver aqui, todos os nossos palestrantes, os nossos amigos, falam assim, nossa, o primeiro que se beneficia com a palestra, do estudo, somos nós, porque a gente, em primeiro lugar, está ali estudando. O alimento não era o objeto em si dessa palestra, muito embora ele venha também com os vícios, né, da época que nós tínhamos, que não tínhamos a razão, que não tínhamos a inteligência. E eu botei ali para a gente pensar. E eu vou explicar o porquê do fundamento. Quando a gente bota o fundamento aqui das obras básicas, dos livros do Chico, dos livros confiáveis, para pensar instinto de preservação, sobrevivência, necessidade. Nós tínhamos essa necessidade da alimentação. Veio a inteligência, a razão, o uso do nosso livre-arbítrio. Como nós usamos a alimentação em quantidade e em qualidade? Alexandre, você está falando do orgulho e do egoísmo. A alimentação, ela não é brindada na nossa doutrina, como é, não está lá. E pelo slide seguinte, pela colocação seguinte, vocês vão entender o porquê da gravidade. Eu falei assim, eu vou colocar isso, mas eu quero mostrar às pessoas que estão assistindo qual é a gravidade disso. Necessidade, razão, inteligência, imperfeições, que lá se transformou em aqui se transforma em imperfeições pelo exagero, né? Aí vem os vícios, o alcoolismo, o tabagismo, os remédios, a alimentação. Todos que a gente tem que combater. Não está lá dizendo que a alimentação é o pior mal, não é isso. Mas a alimentação hoje no nosso mundo, remédio é problema? Eu sou um exemplo desse problema de remédio. Tomei remédio para dormir por anos. Já não tem problema tomar remédio para dormir? Nenhum. Mas a gente exagerou com essa liberdade que nós temos no acesso aos remédios, que era uma coisa boa, começou a se transformar numa coisa ruim. Ficava sonâmbulo quando tomava remédio para dormir. E para me desligar disso, é uma luta. O tabagismo eu não tenho, mas reconheço que é uma luta para deixar. É uma luta, porque o tabagismo em alguma época era um sinônimo de autoridade, de beleza, de respeito, e de repente não é mais. E como é que você trabalha isso? Não é? E às vezes uma dor profunda. Eu costumo contar um exemplo de uma pessoa muito querida que trabalha comigo há 20 anos, fumante inveterado. Quando caiu da escada, fraturou o fêmur. Naquele primeiro dia, no Hospital Santa Teresa, aí um amigo, Léo, que é um médico, falou assim, Alexandre, avisa para o Jair que ele vai ficar aqui 15 dias. Mas por que 15 dias? Porque entra, faz exame, encomenda a prótese, faz não sei o quê, faz risco cirúrgico, 10 dias, no mínimo, no máximo 15. Aí eu fui falar com ele, Jair, olhei para o Jair e falei assim, Jair, você fuma desde criança, não é? Ele, quantos anos você tinha? 13, na roça, lá em Minas Gerais. Fumava para espantar mosquito, fumava para não sei o quê, fumava porque o pai dava o fumo de rolo. Né? Aí algo do nada, que eu poderia falar assim, não vou me meter nisso. Eu virei para ele e falei assim, Jair, você alguma vez na tua vida ficou um período sem fumar? Nunca. Então deixa eu te dar uma notícia. Você vai ficar aqui de 10 a 15 dias. Você tem uma grande oportunidade, olha só. Naquele momento ele pediu para fazer xixi, tive que botar o patinho, ele se sentiu constrangido, porque nunca tinha visto ele sem roupa, e ele falou, não sei o quê, e ele constrangido, falou assim, olha só, esse período vai ser um período muito difícil. Mas usa esse período. Olha, eu nem sabia o porquê e como eu estava falando isso com ele, mas eu tenho um carinho por ele de irmão. Eu falei assim, olha, aproveita esse período que você está aqui, para que isso seja a teu favor e você se desligue do cigarro. Às vezes é um presente de Deus que você está ganhando. Aí ele ficou quieto, ouviu e não respondeu.
mas isso já tem mais de 3 anos. Ele nunca mais colocou um cigarro na boca. Nunca mais colocou um cigarro na boca. E isso foi importante daquele primeiro minuto do hospital, porque ele agora, quando você tem uma... Eu tive isso com remédio, não tive com alcoolismo, porque também não é o meu fraco, então se quando eu lembro disso, eu lembro do Chico, eu falo assim, o alcoolismo não pode ser essa fera dentro de mim. Se eu já venci, eu não posso cair agora. Aí eu viro para ele, naquele primeiro dia, ele falou assim, ele já pensou naquele primeiro dia sem o cigarro, sendo ali, com a falta do cigarro. Eu não cheguei com 15 dias porque ele não passou aquilo. Eu vou fumar, eu vou conseguir. Certamente ele pensou isso. E ele conseguiu. 3 anos. Voltando para o... Já dividindo com vocês o alcoolismo, o tabagismo e a corrupção, e vendo esse gordinho aqui, né? Aí são os dados que me levaram a trazer e a falar dos alimentos. Talvez muitos de vocês saibam disso. Eu não sabia. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a obesidade mata mais do que o câncer, a AIDS e o trânsito, perdendo apenas para o cigarro. Desde 1975, o número de pessoas obesas ou com sobrepeso quase triplicou. Atualmente, essa epidemia afeta 39% da população adulta, que representa 1,9 bilhão de pessoas. O mesmo acontece com 18% das crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos. Quase 170 mil brasileiros morrem todos os anos em decorrência dos problemas de saúde causados pelo excesso de peso. De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade de 2023, você nota que isso é novo, eu não botei a hora, mas ali, está na Organização Mundial de Saúde, está nas páginas do Gov, está na BBC News. De acordo com o Atlas Mundial de Obesidade de 2023, mais de metade da população, metade da população mundial terá sobrepeso ou obesidade até 2035. Isso significa mais de 4 bilhões de pessoas que estarão nessa condição. O relatório da Federação Mundial de Obesidade aponta que a obesidade está aumentando rapidamente entre crianças em países de baixa renda. Olha essa curiosidade, de baixa renda. Muito por conta dos ultraprocessados. Porque nós estamos comendo mais e pior. Então, quando a gente se depara com um número desse, que na época certamente não chamava atenção, hoje chama. Mais de metade da população mundial, gente, com obesidade e sobrepeso. E estou falando isso porque eu às vezes olho para as pessoas no meu entorno, na minha família, e falo assim, nossa, quase 60 anos para me atentar para isso. Porque só de um tempo para cá eu tenho me atentado efetivamente para o problema do meu peso, da minha saúde, pela alimentação que eu estou ingerindo. Gente, morre mais de obesidade do que de fome, de desnutrição. Isso na época da codificação certamente não era o que, mas hoje isso aqui vai afligir a população. As pessoas têm mais câncer. Aí minha filha está falando, pai, câncer de mama, obesidade, câncer de mama, obesidade. Geralmente, isso a gente não se atenta. Não se atenta para o alcoolismo, não se atenta para o tabagismo, não se atenta para a alimentação. Mas é isso aqui que a gente tem que regrar. Regrar. E falo isso às vezes com uma certa autoridade de quem sofre na pele. Palestrante muito magrinho é confiável, mas ele não sofre, às vezes isso já passou por isso. Mas a gente tem que lutar na criação dos nossos filhos, a gente tem que olhar o alimento. Que alimento que eu estou comendo aqui? O que é isso aqui?
a gente fala do meio ambiente, e de nós próprios. O que esse alimento está fazendo comigo aqui? A internet, ela tem uma série, então não é fake news, isso é uma coisa que nos leva, e eu falei, eu tenho que dividir isso na minha palestra. Está dividida a responsabilidade dada para quem ouviu. E será que nós somos capazes de reconhecer o orgulho e o egoísmo que está em nós? Né? Será que nós somos capazes de reconhecer o orgulho e o egoísmo que está em nós? Esse orgulho que a gente tem, acha que a gente é o centro do mundo, né, que se contrapõe à humildade, que se contrapõe a enxergar no outro o seu irmão, o Filho de Deus, que também tem as suas necessidades, e que ele não enxerga o outro o seu igual, e que o egoísmo, que é como se fosse um longa-manos do orgulho, né? O egoísmo, que é aquilo que tudo que é uma consequência do orgulho, aquilo tudo que é para si, eu quero isso para mim, né? Porque eu me acho mais importante, que se contrapõe à caridade. Será que a gente consegue ver essas atitudes no nosso dia a dia? Aí a gente vai falar de alguns sentimentos, né, que são co-irmãs do orgulho e do egoísmo, para a gente relembrar. Mas será que tem algumas... E essa passagem dos 2 filhos, que é a parábola que tem em Lucas, eu queria trazer para vocês um artigo interessante. Todo mundo, quando vê, ouve, fala da parábola do filho pródigo, que é essa parábola dos 2 filhos, se remete sempre, joga uma lupa no filho pródigo. E a gente tem que lembrar que esses títulos não foi dado na época do Cristo, isso foi dado muito depois. Então, às vezes, isso provoca uma visão enviesada do que a gente está vendo, né? Porque todo mundo tem o olho no filho pródigo. Mas eu quero trazer aqui hoje, numa citação de Emmanuel, do Pão Nosso, que ele chama do filho egoísta. O filho pródigo, todo mundo lembra daquela passagem, né? Dessa passagem do filho pródigo. Quando fala filho pródigo, todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra. Mas ninguém fala aquele filho que saiu, esbanjou o dinheiro do pai, né? Passou tempos fora e depois ele volta, né? O pai recebe com aquela alegria os empregados, os vizinhos, as pessoas, o pai recebe aquele filho de volta, aquela alegria, mas o filho, o outro irmão dele, né? O outro filho, não recebe assim. Emmanuel chama de o egoísta. O egoísta. Por quê? Algumas características que a gente pode analisar da conduta desse outro filho. Esse outro filho, às vezes, acontece com a gente. A gente acha melhor do que o outro, pelo que o outro fez. Você errou, eu não errei. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Emmanuel fala assim, até essa conduta é comum no dia a dia, mas você fica falando do outro que errou, eu não errei. O fulano é que errou. Mas o outro não viveu a experiência. O outro filho, o filho pródigo, teve a oportunidade de crescer, inclusive moralmente. Mas o outro, não é que seja certo ele gastar o dinheiro do pai, abandonar o pai, não é nada disso. Mas ele viveu, ele teve uma experiência. Enquanto o outro filho se calou. E ele só fala assim, mas o outro filho fez isso. Ele não vive, às vezes, com plenitude. Ele não se alegra. Ele não se alegra com o outro, com a alegria do outro. Ele está sempre naquele marasmo, naquele silêncio, naquela quietude. Então,
isso, de alguma forma, leva a que a conquista do outro o incomode, não é? E Emmanuel coloca muito bem isso no texto, que eu vou dividir com vocês agora, que é essa forma de egoísmo sutil. Está no finalzinho ali, na outra página. A parábola não apresenta somente o filho pródigo. Mais aguçada a atenção, encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do Mestre demonstra dois extremos da gratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estreunices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando-se a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona, e ei-lo na demonstração de sovinice. Contrariam a vibração de amor reinante no ambiente doméstico, alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família, invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é mais infortunado, se o pródigo ou se o egoísta, mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Uma página pouco falada, né? E a gente fala do filho pródigo e só lembra do filho pródigo. Só lembra do filho pródigo. Né? E o outro do egoísta. E o final do filho pródigo nós sabemos. Né? Voltou, foi feliz. E o do egoísta? O que aconteceu? O que aconteceu com o filho egoísta? Né? Quantos anos você precisa passar para ter experiências? Quantas vidas? Quantas existências, né? A vida é única, mas quantas existências você vai precisar passar para passar por experiências e crescer? Então, achei muito, assim, interessante essa parte essa análise do filho pródigo. E alguns casos assim que a gente bota outras facetas, né? Outras formas dessas nossas ações, desses nossos vícios, que muitos livros falam assim, mas o homicídio geralmente tem no orgulho, né? Você acha que aquela pessoa é sua, que você sabe mais do que o outro, que o mundo gira em torno de você e a pessoa tem que aceitar a forma sua de viver, então você vai lá e mata aquela pessoa. Então, muitos crimes têm no orgulho e, por incrível que pareça, eu não trouxe aqui muitos textos da codificação, do Chico, por quê? Eu até tive curiosidade de ver no Evangelho, no Livro dos Espíritos, uma curiosidade de criança. Quantas vezes o vocábulo egoísta e quantas vezes o vocábulo orgulho
é citado. Fato, né? Bota Ctrl F, você vê quantas... E eu não botei as variações, não. Egoísmo, não. Egoísta e... Egoísmo e orgulhoso. Se tinha algum termo do egoísta, algum vocábulo que mudou, não botei, só botei egoísmo e orgulho. Sabe quantas vezes? No Livro dos Espíritos, quase 76 vezes. 76. O orgulho no Evangelho, 170. 170. Eu falei, não, toda... Porque quando você vai fazer a remissão, eu falei, Alexandre, vou olhar onde o livro... Um monte. O orgulho, o egoísmo, como mal da humanidade. Mas ele, às vezes, está travestido de outro sentimento. Decepção, melindre, frustração com o outro, não é? O que você está sempre projetando no outro, esperando que o outro seja, né? Então, aquilo, você está sempre querendo que o outro seja o ideal. O homem não é assim, o ser humano não é assim. Você vai se decepcionar, você vai se melindrar e vai se frustrar com o outro. Quantas vezes isso acontece conosco? O ressentimento, o ressentir, né? O sentir novamente de um fato negativo que às vezes se passou anos e anos na nossa infância e adolescência, a gente não consegue passar, não consegue vencer o ressentimento. Pretensioso, né? O pretensioso que espera honras, que espera saudações, que espera liturgia, né? Que está sempre esperando. Isso pode ser num cargo, no seu trabalho, você tem aquela pretensão e você se decepciona com aquela pretensão, isso te causa uma frustração. A discriminação e preconceito, né? Aquele preconceito de você ter aquela ideia pré-concebida e você com isso discrimina aquela pessoa porque tem aquela religião, aquela raça. Isso, o que isso vai ocasionar? Não é uma coisa simples, que isso vai e volta. Eu sou contra, no meu trabalho, presidiário. E olha que eu tenho que fazer uma... fui preso. Tá bom, foi preso. Tá bom, foi preso. O que isso vai dizer? Que você foi preso, você não vai poder namorar meu filho, namorar minha filha, não vai poder entrar na minha casa, porque você foi preso. Qual é o preconceito que você tem? Você não pode ser preso inocente? Qual o tipo de crime? Não é? Qual o preconceito que você tem? Então, isso é o exercício que a gente tem que ter todo santo dia. Lembrar da fera do Chico. Todo santo dia, essa discriminação. A pessoa tem uma opção que não é a sua, que você tem que aceitá-la. Não é a sua religião, e a gente chega tem uma facção criminosa do Rio de Janeiro que eu não cito, porque não vou falar que eu não cito, não, porque eu não lembro mesmo. Então ele bota lá Jesus, não sei o que, no fuzil, gente. Jesus no fuzil. Eles destroem centro de umbanda e terreiros e das religiões afro. Vou botar o nome de Jesus no... Que é isso, gente? Presença. Escreve Jesus te ama no fuzil e acha que está fazendo isso, que é um divino, que é alguma coisa assim. O ciúme, né? Esse é o exercício que a gente tem que fazer, o ciúme. O ciúme, quando a gente lembra no trabalho, geralmente está muito em moda agora o crime da Maria da Penha, o homicídio, você acha que aquela pessoa é sua, que é sua propriedade, né? Você tem... mas isso é uma coisa, é do mundo de provas e expiações? Do mundo de provas e expiações. A gente tem que viver com isso? Tem, mas individualmente a gente tem que tratar todos eles, todas essas imperfeições. Não adianta que não vai ter uma coisa enorme que vai acontecer, que isso vai acabar do dia para a noite. A inveja que o outro tem, né? Às vezes você pode comprar aquilo que o outro tem, deve ser inveja. Aquilo que o outro tem, a bolsa, o carro. Não, mas eu quero aquilo que você tem. Você tem uma coisa que eu não tenho, que é diferente. Como que a gente tem que tratar isso no nosso dia a dia? Mostrar isso aos nossos filhos, né? E a raiva, a agressividade, que é
tão presente, né, que a raiva no nosso mundo de hoje, a gente volta a falar sempre, eu no meu caso, lembro de raiva, lembro de trânsito, né? Porque a raiva, para mim, é aquela raiva, aquela coisa de inopino, aquela coisa do cara entrar na sua frente, te dar uma fechada. Você tem que ver o que te causa isso. Vai sentir raiva? Vai sentir, mas o que você faz com ela? O que você faz com ela? O que você faz para evitar? O que você faz depois? Meu coisa do trânsito, eu vou dividir com vocês. Eu sempre saio em cima da hora. E eu notei que quando eu saio com antecedência, as situações de conflito diminuem muito. 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 Então você tem que ter a postura de sair mais cedo. Porque aí a situação de conflito diminui. Você tem que saber o que faz com você para evitar o problema. E essa agressividade que a gente vê tanto, né? Vendo, além do trânsito, vendo a internet, vendo o tal do cancelamento, que eu tive que até olhar o que é, que eu não tenho rede social. O que o cara cancela o outro de forma anônima, que é uma forma de agressividade. É uma forma de você querer agredir. E te faz, com esses vícios, faz a gente prisioneiro. Sem dúvida também, é uma outra visão disso, né? A gente fica prisioneiro dos nossos vícios. Eu trouxe aqui, tem 15 minutos, se quiser ficar contando alguma coisa, eu trouxe aqui uma página de Emmanuel no Evangelho, e ela tem uma característica do estudo, né? Eu não tinha me atentado para isso. Mas para quem estuda as obras básicas, e quem estuda Emmanuel, né, levou Paulo Estevam, tal, a importância dele para o espiritismo nosso, essa página é a única página de Emmanuel no livro, no Evangelho. Única. Não teve mais nenhuma. E a única página de Emmanuel, por isso que eu botei essa página, fala do egoísmo. E eu queria trazer essa página para vocês. Então é o seguinte, o egoísmo, chaga da humanidade, que tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir as suas forças e sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Olha, gente, todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Essa página eu achei tão importante, tão significativa, e ela termina assim: Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que outros o conduzam ao suplício. Aí eu queria parar aqui rapidamente e falar assim, né? Entretanto, deixa que outros, isso me lembra uma figura forte no direito penal, que é a omissão, né? A omissão é uma coisa tão grave quanto a ação. Tão grave. Já estuda nos bancos da faculdade a omissão do como é que é, Márcio? Do guarda-vidas, né? Que a gente estudava, né? Que deixa de dar uma criança, um crime dos crimes. Mas a omissão, a covardia, aquilo que você, isso está intimamente ligado ao egoísmo, ao orgulho, que você impede
Minha filha teve um caso em Teresópolis, de vez em quando eu vou contar um final do caso de... Há 2 meses atrás, quando eu fiz uma palestra aqui, eu contei um caso de estupro. De uma mãe, a gente fala na quarta-feira, essencialmente para os pais que deixam seus filhos na evangelização. Então, ela se deparou com um caso em Teresópolis que a mãe deixa 3 filhos em casa e vai para uma festa do tomate. E a filha liga para a mãe e fala assim: mãe, volta para casa, mãe. Estou com medo de ficar em casa sozinha, estou achando que alguém está rondando a nossa casa. E a gente fica emocionado com isso, porque a gente lembra, a gente vivencia isso de novo e várias vezes. Até quando a minha filha me conta e quando eu conto para vocês. E ela fala assim: volta para casa, mãe. Não, minha filha, que bobeira, tranca a porta, nada vai te acontecer. E um homem arromba a porta e a estupra na frente dos filhos, na frente dos irmãos, de 6 ou 8 anos. Ela tem 13 anos. E minha filha, quando se deparou com o caso, eu queria ter contado esse final, porque esse final só se deu semana passada. Que foi o seguinte: ela mandou o caso para recolher uma amostra de DNA do estuprador e recolheram a amostra do estuprador, mas não estava no banco de dados. Tem um banco de dados que a gente pode, dos criminosos sexuais, colocar essa amostra. Não estava no banco de dados. Não estava no banco de dados, mas a perita levantou um caso assim. A perita da criminalística de Teresópolis falou: doutor, olha só, esse estuprador, a gente não tem identificação, mas deu match numa outra comparação do outro estupro em Bom Jardim. E de Bom Jardim também não tem autor, que a perita até deu curiosidade, foi ver o RO. Uma moça falava que foi estuprada e teve uma característica: desligar o disjuntor da casa. E no mesmo modus operandi ela foi estuprada por um homem de máscara, só que ela tomava remédio para dormir. E quando chegou na delegacia, pasmem vocês, os policiais foram negligentes. Falaram assim: ela toma remédio, ela deve estar inventando isso tudo, e suspenderam a investigação de 3 anos atrás. Então eu sabia que era o mesmo estuprador de Bom Jardim e Teresópolis. Mas isso não bastou, porque ele não estava no banco de dados. Aí ela vem falando e tal, aí semana retrasada, o que aconteceu? Uma policial, aí a gente estava conversando isso, falando assim: Juliana, ouve de novo essas pessoas, porque pode ser tem um vínculo, ele estava em Teresópolis. Tem um vínculo. Ele podia estar, há 3 anos atrás, ele estava em Bom Jardim. Mas hoje, ele está em Teresópolis. E é o mesmo estuprador. Mas o estupro, geralmente, é alguém próximo, alguém que conhece a rotina, que sabe que o pai não estava em casa, ele estava aí bota na rede social: estamos na festa. Estamos na festa do tomate, ele e a mulher. Não falou que os filhos estavam sozinhos, mas falou que estavam na festa. Aí, conclusão, o que aconteceu? A policial que trabalha com a minha filha começou a reouvir todos, mas já com outro olhar. Um olhar de Bom Jardim. Se já trabalhou, se já morou, não sei o quê. Aí, no meio de uma oitiva de um vizinho, falou assim: estou vendo aqui que o senhor não mora aqui há muito tempo. O senhor mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há 1 ano e pouco. Aí, você morava onde? Bom Jardim. Olhou para o cara. Aí ela colheu o exame de DNA, que ele, sem saber, por ignorância, forneceu e deu positivo. Então foi preso. E depois que foi colocado no banco, se pede ao juiz, mas, se não me engano, para pedir, para colocar no banco, ainda que não tenha o trânsito julgado da sentença. Já descobriram outros 6 estupros dele. Mais 6 estupros. Mas por que eu falei da omissão e eu parei aqui no meio? Só voltar e eu queria dar esse final. Então, ele foi preso. Não vai estuprar mais. Por que eu parei aqui e falei da omissão? Que me chama a atenção. Porque ela também teve um caso semana passada, que não aconteceu na semana passada. Uma investigação que ela foi ler antiga, a criança é puxada da mãe num ponto de ônibus de 6 anos. Uma pessoa tenta puxar do braço da mãe e a mãe botava no depoimento e eu pedia socorro, as pessoas me olhavam e não socorriam.
e não socorriam. Ela achou aquilo estranho. Não das pessoas não socorrerem, mas o porquê uma pessoa puxava a criança, que ninguém puxa uma... Você pode tentar sequestrar uma criança, mas você não vai puxar no braço da mãe para chamar atenção. Ela olhou aquela atenção, investigação suspensa. Ela falou, não, mas tem que alguma estranha. Chama a mãe aqui. Chama a mãe e descobriu o que era. O que era? Era uma adoção. Essa criança foi adotada e por alguma coisa caiu na rede e estava sem o sigilo do TJ. Conclusão, os antigos eram criminosos, tinham ficha criminal, que perderam o filho, estavam tentando sequestrar e por coincidência eram de Teresópolis. Mas essa omissão. Conseguiu resolver? Conseguiu. Mas olha só, é omissão. As pessoas, ela pedia socorro para as pessoas e as pessoas não faziam nada. Então, quando eu vejo omissão nisso, eu estou sempre lembrando. Então, parei aqui na omissão. Entretanto, deixa conduzir o suplício, né? Entretanto, deixa que conduza ao suplício. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedroços que se embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente os pilares dos vossos corações. Emmanuel, única mensagem. Depois vão lá e leiam essa mensagem com vagar. Já me indo para o final da palestra, como eu falei, não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. Para a gente tentar resolver, né? Deixa eu ver se eu falei tudo, que eu não tenho seguido aqui. Que a gente possa mudar. Mas eu sempre apelo aos pais a importância da vida em família, do que os nossos filhos estão vendo, né? Aquilo que a gente falou da agressividade, do ciúme, né? Da palavra que a gente atinge, né? O que a gente tem que... Pensem nos nossos filhos, né? Da importância da criação e no reflexo disso na educação que causa no combate a esses vícios e a esse materialismo exacerbado. Eu sempre costumo trazer 2 exemplos que eu aprendi no meu casamento, que é, por exemplo, às vezes uma coisa boba, que é quando o seu filho ganha um presente de aniversário e entra um brinquedo, não precisa guardar tanto brinquedo. Então, se você tem 10 brinquedos, 12 brinquedos, 15, às vezes 30, esse número o pai ou a mãe vão escolher, mas se você ganhou um, tira um para doar para alguém que não tenha. Esse exercício é interessantíssimo. Quando você tem a roupa no seu guarda-roupas, isso a gente viu com a pandemia, mas é tão importante que a criança entenda isso também, porque senão você fica comprando. Você precisa mais daquele número de blusas, de tênis, tirou um tênis, chegou um tênis, ganhou um tênis da vovó, a vovó que dá o tênis, não é? Tira aquele que a gente pode doar para a criança ter esse exercício desde cedo. Isso é muito importante. E esse é o apelo que eu faço sempre aos pais, para que esse reflexo e a gente receba sempre, quanto mais cedo a gente receber essas lições, melhor vai ser, inclusive da alimentação, viu, gente? Inclusive da alimentação. Para terminar, eu botei o final do Allan Kardec, de Obras Póstumas, porque a gente fica toda hora assim preocupado.
É isso, gente. Quando isso vai terminar? Quando a gente vai ter a nossa mudança? Então, achei essa parte final interessantíssima. Allan Kardec nos coloca assim: isso pode chegar por uma mudança brusca? Não. Isso é impossível. Porque a natureza, nada é brusco na natureza. Isso é impossível. Jamais a saúde se torna subitamente em uma doença, entre a doença e a saúde. Há sempre a convalescença. O homem não pode, pois, instantaneamente mudar o seu ponto de vista e levar os seus olhares da terra ao céu. O infinito confunde e o ofusca. Trace metas. Não é ideal não, porque ideal fica assim, o meu ideal é isso. Trace metas. Metas. Funciona. Traça meta, ainda que a meta seja pequenininha. O Espiritismo é necessário tempo para assimilar as ideias novas. O Espiritismo é, sem contradita, o mais poderoso elemento moralizador, porque mina o egoísmo e o orgulho pela base, dando um ponto de apoio à moral. Ele termina assim: ele pegou o homem no meio da vida. Olha que coisa interessante. No fogo das paixões. Vivemos num mundo de provas e expiações, né? Na força dos preconceitos. E se, em tais circunstâncias, operou prodígios, que será quando tomar em seu nascimento, virgem de todas as impressões malsãs, quando aquele receber a caridade desde a meninice e for embalado pela fraternidade? Quando, enfim, toda uma geração será elevada e nutrida das ideias que a razão aumenta, fortificar-se em lugar de desunir. Sob o império dessas ideias tornadas a fé para todos, o progresso, não encontrando mais obstáculo no egoísmo e no orgulho, as próprias instituições se reformarão e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe foram prometidos sobre a terra, esperamos os destinos do céu. Gente, 9 horas estão mais confortável porque não tem as crianças, né? Não tem as crianças vindo aqui. Mas eu, na pesquisa, eu descobri um vídeo que eu trouxe, alguém já pode ter visto na internet, mas eu achei um vídeo simples, mas não é simplório. É simples, como as coisas simples para nós, que devam fazer a diferença. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que tenha sido útil. Vou passar o vídeo que tem a ver com o nosso egoísmo e orgulho. 2 minutinhos só.
Nós agradecemos ao Alexandre pela apresentação, pelo estudo, e a gente sempre escuta falar, né, que são as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então a gente, a cada dia, a gente realmente tem que fazer um esforço grande para que possamos vencer. Antes de nós terminarmos, vamos primeiro fazer a prece de encerramento. Nós temos um recado para passar para vocês, chamar a Dana para fazer a prece, e aí depois a gente dá o recado. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, espiritualidade amiga, que nos auxilia, que nos recebe nessa casa de amor, nossos mentores, nossos amigos espirituais, espíritos familiares. Nós agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite, reunidos, nessa vibração de amor e de harmonia. Agradecemos o estudo do nosso amigo, que veio nos instigar a olharmos para dentro de nós mesmos, que nós possamos fazer essa busca daquilo que devemos melhorar em nós, para contribuirmos contigo, Jesus, na tua seara, sendo trabalhadores do bem, cada vez com menos orgulho, com menos egoísmo, estendendo as nossas mãos, os nossos pensamentos ao próximo, que estejamos mais atentos, amigo Jesus, aos nossos irmãos em humanidade. Muito obrigada, que essas vibrações permaneçam conosco e possam ser levadas aos nossos lares. Fica conosco, amigo, que assim seja. Os aplicadores de passe, por favor.